Bora, turma! Hoje eu vou falar com vocês 3 pegadinhas que com certeza vão cair no teu exame de certificação ABIMA. CPA 10, CPA 20 ou CEA. A banca utiliza essas pegadinhas diversas vezes durante o exame de certificação. E como eu já falei aqui anteriormente, ter o conhecimento do assunto não é o suficiente para a aprovação dentro do exame de certificação. Eu conheço pessoas que, inclusive, trabalham no mercado, mas por não estarem preparadas para realizar o exame, acabaram sendo reprovadas. Por que isso acontece? Porque você precisa entender como a prova funciona, quais são os assuntos mais cobrados, quais são as pegadinhas, e é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Por isso, eu sugiro que você fique aqui até o final, para que você aumente as suas chances de aprovação. Eu vou te falar aqui qual é a pegadinha e te mostrar as questões para que você entenda como isso é cobrado dentro do exame de certificação. Tudo bem? Então vamos lá. E a primeira pegadinha é o excesso de informações. Então eu trouxe aqui uma questão para que a gente possa visualizar como isso acontece na prática. Então a questão diz o seguinte, deixa eu colocar aqui um marcador de texto para me auxiliar. A Mariana tem o seu patrimônio investido em 2 fundos, o fundo renda fixa A e o fundo renda fixa B. O peso da carteira é 60% no fundo A, 40% no fundo B. A classe tributária é longo prazo no fundo A e curto prazo no fundo B. E o tempo que o dinheiro está aplicado em cada um dos fundos é 150 dias no fundo A, 320 no fundo B. Qual será a alíquota DIR cobrado no Come Cotas de cada fundo, respectivamente? Então, vamos lá. Quando a gente fala, tem aqui, então, algumas informações que vão tentar confundir o candidato. Quais são elas? Então, eu vejo aqui, é um fundo renda fixa. E aqui eu tenho o prazo, né, o tempo que está investido. E aí ele coloca aqui qual é a alíquota de imposto de renda. Então, no primeiro momento, você pode pensar, olha, a tabela regressiva de imposto de renda é 22,5, a alíquota de 22,5 até 180 dias. Então, no fundo A, eu vou marcar 22,5. Deixa eu botar a canetinha aqui para ficar melhor. Então, 150 dias, eu coloco 22,5. A partir de 180 até 360, eu tenho 20%. Então, eu vou aqui 20%. Está certa essa resposta? Não, porque ele está falando que ele quer o que vai ser cobrado no Come Cotas, que é o Come Cotas, a antecipação do imposto de renda, que é cobrado nos meses de maio e de novembro. Então, vamos lá. Quando eu falo de fundos de investimento, quais são os fatores geradores de imposto de renda? Resgate e Come Cotas, sendo que o Come Cotas vai ser cobrado no mês de maio e no mês de novembro. Falando de Come Cotas, eu só tenho 2 alíquotas, que é de 15% no longo prazo e 20% no longo prazo. Então, para resolver essa questão, que ele está querendo qual vai ser a alíquota de Come Cotas, eu só preciso desta coluna aqui. Essa informação vem para confundir, essa informação vem para confundir. O que eu preciso saber é o fundo para o Come Cotas, tá? O fundo é longo prazo ou curto prazo? No longo prazo, independente do dia, porque a Mariana ela continua com o seu dinheiro investido ali. Ela não está fazendo resgate. Só que, independente disso, haverá o Come Cotas. O curto prazo, a mesma coisa, não está tendo resgate, mas chegou ou é mês de maio ou é mês de novembro, haverá o Come Cotas e a alíquota será 15% no longo prazo e 20% no curto prazo. Então, a resposta correta, a resposta D, 15% e 20%. 15% no longo prazo, 20% no curto prazo. Então, mais uma vez, primeira forma de pegadinha, excesso de informações. Então, fique atento a isso. Haverá questão, pode ter diversas informações, mas você precisa entender quais delas são suficientes para responder a tua pergunta.
Tudo bem? Agora, vamos para a nossa segunda pegadinha, que também é comum de ser cobrado, mas antes, deixa eu falar com vocês do nosso resumo inteligente. Nós fizemos aqui uma apostila com os principais pontos cobrados no exame de certificação. Nós tiramos todo o excesso de informação para que você não se confunda, para não ficar uma apostila de 500 páginas. A gente fez uma apostila bem resumida com os principais pontos cobrados dentro do exame de certificação. Além disso, como eu falei no início, é extremamente importante que você entenda como cada certificação funciona, como a prova cobra, quais são os assuntos, os módulos que são mais cobrados. E aqui nesse resumo nós também temos isso. Nós informamos, olha, fundos de investimento para CPA 10 cai de 8 a 10 questões. Já no CEA cai de 11 a 17 questões. E o entendimento do número de questões vai te auxiliar também a te preparar melhor para a prova. E isso a gente também tem dentro desse resumo inteligente. E o melhor de tudo isso é que é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Eu vou deixar aqui o link de cada uma dessas apostilas aqui na descrição. Não perca essa oportunidade, clique lá, baixe e tenha acesso a todas essas informações totalmente gratuita. Ok? Vamos lá, vamos para a segunda pegadinha agora. A segunda pegadinha é quanto à unidade de tempo. Essa daqui é uma questão que cai somente no CEA, tá? Então, CPA 10 e CPA 20 não precisa realizar cálculo, mas preste atenção nesse exercício, até para que vocês possam desenvolver um pouco mais sobre esse ponto. E nossa terceira pegadinha já é algo que acontece em todos os exames de certificação, CPA 10, CPA 20 e CEA. Então, fique aí, aprenda um pouco mais sobre HP12C, sobre cálculo, e a próxima pegadinha a gente vê para todos os exames de certificações. Ok? Então, vamos lá. Clotilde quer adquirir um carro no valor de R$180 mil. Ela dará a entrada de R$30 mil e financiará o restante em um ano, pagando juros de 1,5% ao mês. Qual será o valor da parcela? E aí você pode estar se perguntando, daí onde está a pegadinha nisso tudo? Já antes de começar a resolver a questão, eu vou te falar da pegadinha. Primeiro, eu já te falei que é o excesso de informação, e aqui são unidades de tempo diferentes. Então, eu tenho aqui uma taxa em meses, e o período do financiamento, ele me deu em ano. Então, eu preciso colocar tudo na mesma unidade de tempo. Logo, quando eu for fazer o cálculo, ao invés de considerar 1, eu vou considerar 12. 12 meses que correspondem a um ano. Ok? Então, esse é um ponto que acaba, às vezes, a pessoa vai fazendo na forma automática e acaba utilizando, não levando em consideração a unidade de tempo. Mas agora vamos fazer a questão, porque para quem não sabe fazer a questão, aprende agora. Quem já sabe, a gente confirma aqui para ver se a resposta está correta. Então, vamos lá. Vou trazer HP 12C para a gente realizar essa questão. Então, o que a gente tem de informação? A Clotilde quer adquirir um carro no valor de R$80 mil. Ela dará uma entrada de R$30 mil. Então, qual será o valor financiado, pessoal? 80 menos 30. Então, o valor que ela recebeu de crédito para adquirir o carro foi de R$50 mil, certo? E financiará o restante em 12 meses, pagando juros de 1,5% ao mês. Então, vamos alimentar a HP12C para que a gente possa entender qual é o valor da parcela do financiamento que a Clotilde irá pagar. Então, vamos lá. 50 mil, nós já vimos que vai ser o valor que será financiado. 50 mil, o valor presente. Qual é a taxa? 1,5. 1,5 I. Então, quando eu estiver falando de taxa de juros, eu vou utilizar a tecla I. E qual é o período? 12 meses. Eu já coloquei na mesma unidade de tempo, 12N.
E o que eu quero saber é a parcela, a prestação. E para saber isso, eu utilizo a tecla PMT. PMT, R$ 4.594. E aí eu tenho certeza, eu sei que para quem já teve aula com a gente, já sabe como funciona, não é uma dúvida, mas para alguns outros pode ser. Por que que o sinal foi negativo, Danilo? Por que que não deu o valor apenas de R$ 4.584? Bom, é importante saber que na utilização da HP12C, um valor ele vai ser representado positivo indo para uma direção e negativo vindo para outra direção. Não entendi. Calma que eu vou explicar, relaxa. Então, aqui nós estamos falando de ser creditado, de receber um valor por empréstimo e depois pagar este valor. Quando eu recebi os 50 mil, estava positivo, certo? Eu recebi 50 mil para comprar o carro. No entanto, essas parcelas elas vão sair do meu bolso. Então, quando está entrando no bolso, a gente coloca positivo. Quando está saindo do meu bolso, ele sai negativo. Aí você pode falar, Danilo, não chegou no meu bolso. Tá, não chegou no teu bolso porque você comprou o carro. Mas foi creditado 50 mil e foi debitado, está sendo debitado durante 12 meses, R$ 4.584. Então, isso aqui se refere muito mais a fluxo de caixa, tá? Então, no momento presente, você recebeu 50, que foi o valor do financiamento, 50K, e aí depois você vai pagando as prestações aqui de 4 mil. Então, no primeiro momento, quando você foi creditado 50 mil, foi positivo, e no momento que você está pagando as parcelas, está sendo negativo. Ok? Perfeito. Então, essa foi a segunda pegadinha, unidade de tempo. Então, é importante você estar sempre se preocupando em saber se vai precisar fazer uma taxa equivalente, uma taxa proporcional. Quem é o nosso aluno, inclusive na apostila também a gente fala sobre isso, a diferença entre taxa proporcional e taxa equivalente, mas você precisa estar atento para botar tudo na mesma unidade de medida, unidade de tempo para realizar o seu cálculo, ok? E agora vamos para a última pegadinha. Resposta correta, 4.584. Essa última pegadinha, ela se refere a buscar a alternativa incorreta. Então, no automático, as pessoas já marcam a resposta que ela sabe que é a correta. Mas, eventualmente, haverá uma alternativa em que vai pedir a informação incorreta. Vou dar um exemplo. Ela pode perguntar quais são as fases da lavagem de dinheiro. E aí pode colocar lá as 3 fases da lavagem de dinheiro. Ou ela pode dizer, marque a alternativa que não é considerada uma fase da lavagem de dinheiro. Aí vai ter lá as 3 que são respostas corretas e uma que é incorreta. Ou ela pode dizer, essas são as fases da lavagem do dinheiro, exceto, então ela quer saber a alternativa que está incorreta. Então, é preciso ler com atenção para que você não marque uma resposta de forma automática, tá bom? Agora vamos para essa questão aqui, que é um pouco mais minuciosa, por assim dizer. Qual é o percentual máximo que um fundo de ações pode estar investido em ações? Nós estudamos essa questão de percentual para fundos de investimento e falamos várias vezes para poder gravar quais são os percentuais. Mas os percentuais que a gente grava são os percentuais mínimos. E aqui ele está falando qual é o percentual máximo. Quem estuda e já sabe os percentuais, ao falar qual é o percentual do fundo de ações, ele já pensa 67%. Por que pensa isso? Porque esse daqui é o percentual mínimo. Mas, de novo, ele está buscando o percentual máximo. E é aqui que as pessoas acabam se confundindo. Então, neste caso, o percentual máximo é de 100%.
ele pode ficar totalmente investido em ações, mas ele tem um mínimo de 67% para ser considerado um fundo de investimento de ações. E aqui tem os outros percentuais. Então, por exemplo, fundo cambial tem que ter 80%, no mínimo 80% em moeda estrangeira. ETF precisa ter no mínimo 95%. Então, a gente acaba gravando esses percentuais e vai no automático. Quando a gente lê a questão, a gente já vai, opa, fundo de ações 67%, cambial 80%, ETF 95%. Mas é preciso ter bastante atenção sobre o que está sendo perguntado. Então, eu falei para vocês aqui hoje, recapitulando, 3 pegadinhas e te mostrei as questões. Excesso de informação, unidade de tempo e aqui buscar a alternativa incorreta ou a exceto. Mais uma vez, focando na atenção da questão. Bom, eu espero que tudo isso que tenha ficado claro para vocês. Eu tenho um último recadinho para você. Se você está aqui até agora, está me ouvindo, é porque você gostou desse tipo de conteúdo. Então, se inscreva nesse canal, clique no curtir, também nos siga no Instagram. Vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram. Lá a gente faz conteúdos com mais intensidade, de uma forma mais próxima. Então, nos siga também no Instagram, ok? Deixe no seu comentário o que você achou da aula. Pode deixar também algumas sugestões de vídeo. A gente vai ler e tentar trazer aqui para vocês da melhor forma possível. Tudo bem? E, mais uma vez, eu te convido a baixar a nossa apostila resumida com os principais pontos, totalmente gratuito, para que você possa visualizar ali os principais pontos e também entender os percentuais de cada módulo no teu exame de certificação. Grande abraço, agora a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!